Bom dia. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026. Eu sou o Igor Menezes e está começando mais um Morning Call by Futura Invest. Nesta edição, vamos organizar os principais movimentos que marcaram os mercados ao longo da semana, o que mudou em relação à semana anterior e quais fatores podem conduzir o pregão de hoje, e o que esperar, para os investidores em relação à próxima semana. O mercado chega no último pregão de julho com um saldo positivo. O Ibovespa acumula alto, o dólar voltou a recuar e os juros futuros já encontraram algum alívio. Mas essa recuperação não elimina os sinais de fragilidade do cenário. A reação à decisão do Federal Reserve mostrou que os mercados globais continuam muito sensíveis à inflação, aos juros de longo prazo, às perspectivas para a política monetária americana. Minha leitura é que na semana foi definido por uma disputa entre duas forças. De um lado, dados econômicos que abriram espaço para alguma redução das pressões sobre os juros. E do outro, bancos centrais e mercados de títulos indicando que o custo do dinheiro poderá permanecer elevado por mais tempo. Vamos aos principais movimentos. Nos 4 primeiros pregões da semana, o Ibovespa acumulou valorização de 1,79%. O índice saiu de 134 mil pontos registrados na sexta-feira da semana passada e terminou ontem 177 mil pontos. Somente na última sessão, quase 2% de alta. Mas o caminho foi marcado por mudanças rápidas de direção. Na segunda-feira, o Ibovespa avançou quase 1% e o movimento foi apoiado principalmente pelos bancos e pelas ações da Vale. Na direção contrária, a forte queda de petróleo pressionou a Petrobras e outras empresas que também estão ligadas à commodity. Na terça-feira, o índice subiu mais 0,7%. O principal suporte doméstico veio do IPCA 15. A prévia da inflação registrou alta de apenas 0,06% de julho. O resultado reforçou a percepção de desaceleração da inflação corrente. Também reduziu a taxa de contrato de juros futuro e favoreceu empresas mais dependentes do crédito, consumo e da atividade econômica brasileira. Esse ambiente foi interrompido na quarta-feira. O Federal Reserve manteve a taxa de juros americana entre 3,5% e 3,75% ao ano. A decisão já era esperada e o que mudou a leitura do mercado foi a divisão interna do comitê e o tom mais restritivo da comunicação. Três integrantes defenderam uma alta imediata de 0,25 ponto percentual. Essa divergência mostrou que parte do Banco Central americano continua preocupado com a persistência da inflação. Os juros do título americano subiram e o rendimento do Treasury de 30 anos alcançou o maior nível de fechamento desde 2007. A reação das bolsas foi negativa e o S&P 500 caiu 1,52%. O Nasdaq recuou 1,74% e o Dow Jones perdeu 2,19%. No Brasil, o Bovespa acompanhou a piora do ambiente externo, também caiu 1,52% e voltou aos 173 mil pontos. Já na quinta, o cenário mudou novamente. A primeira estimativa do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos mostrou o crescimento analisado de 1,5% no segundo trimestre. O resultado ficou abaixo dos 2,1% observados no trimestre anterior. E o índice de preço de gás com consumo, o IPCE, recuou 0,1% em junho. Já o núcleo ao investidor avançou 0,1% no mês. Esses dados reduziram parte da pressão imediata sobre os juros e ajudaram a recuperar o apetite a risco. Mas é importante manter a leitura equilibrada. A inflação acumulada em 12 meses continua acima da meta do Federal Reserve. Portanto, os números trouxeram alívio, mas não encerraram o debate sobre a trajetória dos juros americanos. O maior impulso para as bolsas veio da Microsoft. As ações da companhia subiram mais de 15%. O balanço mostrou crescimento na divisão de computação em nuvem e investimentos abaixo do que parte do mercado temia. O movimento se espalhou por fabricantes de semicondutores e para outras empresas ligadas à infraestrutura de inteligência artificial. O S&P 500 avançou 1,66%, o Nasdaq subiu 2,78% e o Dow Jones ganhou 1,19%. Com essa recuperação, os três índices voltaram ao terreno positivo na semana até aqui. E o Brasil e Bovespa acompanhou o exterior. Encerrou ontem na máxima de sessão.
Os juros futuros recuaram ao longo da curva e o dólar voltou para a região dos R$ 5,06. Os dados domésticos também contribuíram. A taxa de desemprego caiu para 5,4% no trimestre, encerrado em junho. O resultado mostra que o mercado de trabalho do Brasil permanece aquecido. Essa informação, porém, tem duas consequências. O emprego forte sustenta a renda, sustenta o consumo também e favorece as receitas das empresas. Ao mesmo tempo, pode dificultar uma desaceleração mais rápida da inflação de serviços e exigir maior cautela do Banco Central na condução da Selic. Entre as ações, bancos, construtoras, varejistas, empresas de educação e companhias de tecnologia receberam suporte da queda dos juros futuro. Petrobras avançou na quinta-feira, mas enfrentou uma semana marcada por forte volatilidade no petróleo. Vale também subiu, mesmo diante das incertezas sobre o minério de ferro e sobre as atividades econômicas chinesas. O petróleo merece uma leitura específica. A commodity permanece abaixo dos níveis superiores a US$ 100 observados na semana anterior, mas não apresentou uma trajetória contínua de queda. Depois de recuar fortemente na segunda-feira, o Brent voltou a subir quase 8% na quarta e terminou a quinta próxima de US$ 89. Isso mostra que parte do prêmio inflacionário diminuiu em relação à semana passada, mas o risco geopolítico ainda permanece presente. Bom, a minha leitura é de que o principal fator da semana foi a reprecificação dos juros, né? Que quando os dados brasileiros e americanos permitiram projetar condições monetárias menos restritivas, os ativos de riscos avançaram. Quando o Federal Reserve e Treasuries colocam entre possibilidades em dúvida, o movimento foi interrompido rapidamente. A semana representa uma recuperação, mas ainda não confirma uma tendência estável. E o mercado recuperou as perdas provocadas pelo Fed. Porém, continua dependendo dos juros globais, dos resultados corporativos e da evolução das tensões geopolíticas. A comparação entre as duas semanas mostra resultados semelhantes. Na semana atual, entre o fechamento de sexta-feira passada e o fechamento de ontem, o Bovespa sobe 1,79%. Na mesma janela, entre os dias 17 e 23 de julho, o índice havia avançado 1,73. Os percentuais são os próximos, mas foram construídos de maneiras diferentes. Na semana anterior, praticamente todo o avanço ficou concentrado na alta de 2,44 na quarta, e o índice recuou na quinta. Perdeu mais 1,5 na sexta. Considerando a semana anterior completa, o ganho foi reduzido para apenas 0,19. Nessa semana, os avanços ocorreram na segunda, na terça e ontem. Houve uma queda relativamente na quarta, mas o mercado conseguiu reagir e no pregão de ontem mesmo e recuperou praticamente toda a perda. A principal diferença está na composição do movimento. Na semana passada, o petróleo acima de US$ 100 e a queda das empresas de tecnologia ampliaram a preocupação com a inflação global, juros elevados e compreensão dos juros corporativos. Nessa semana, o petróleo permaneceu abaixo daquele pico. Isso reduziu parte da pressão inflacionária e, ao mesmo tempo, a temporada de balanços mostrou que o mercado não está tratando todas as empresas de tecnologia da mesma forma. Os investidores estão diferenciando as companhias de acordo com o crescimento, controle de custos, geração de caixa e retorno dos investimentos em inteligência artificial. A Microsoft foi premiada por apresentar a expansão da nuvem, investimentos abaixo do que alguns investidores temiam. A Meta foi pressionada pela redução do fluxo de caixa livre. Depois do fechamento de quinta-feira, Amazon e Apple reforçaram essa seletividade. A divisão da nuvem da Amazon cresceu 37%. Isso impulsionou as ações das empresas nas negociações posteriores ao pregão. A Apple superou a estimativa do trimestre, mas apresentou uma projeção mais moderada para o período seguinte, e suas ações recuaram. A mensagem é clara: bons resultados no trimestre não são suficientes. O mercado também exige visibilidade sobre o crescimento futuro e disciplina na utilização do capital. No Brasil, a principal mudança aconteceu na curva de juros. Na quinta da semana passada, o dólar avançou e os contratos de DI completaram uma sequência de altas. Nesta quinta, juros e dólar recuaram juntos. Isso criou uma condição melhor para bancos, varejistas, construtoras e outras empresas sensíveis à economia doméstica.
Eu avalio que a principal mudança entre as 2 semanas foi a passagem de um mercado dominado por um choque de commodities para uma liquidação mais ampla das ações de tecnologia, para um mercado guiado pela seletividade corporativa e pelas oscilações de juros. O saldo é positivo, mas a assimetria aumentou. A sustentação dos mercados depende da combinação entre dados econômicos, resultados empresariais e comportamento de títulos americanos. Bom, e como chega o mercado para esta sexta? Com uma herança positiva, mas não inteiramente homogênea. O Ibovespa encerrou a quinta-feira com alta de quase 2%, aos 177 mil pontos. Nova York também fechou com ganhos relevantes, enquanto os dólar e os juros futuros brasileiros recuaram. Depois do encerramento do mercado americano, Amazon e Apple apresentaram resultados que apontam direção diferentes para o setor de tecnologia. A Amazon mostrou forte crescimento em computação em nuvem, embora os investimentos elevados continuem exigindo atenção. A Apple registrou o crescimento de receita das vendas dos iPhones, mas a projeção para o próximo trimestre ficou abaixo do ritmo esperado por parte do mercado. E essa divergência pode produzir uma abertura mais seletiva em Nova York e limitar uma continuidade automática do rally de quinta-feira. Na agência internacional, o Banco do Japão divulga sua decisão de política monetária durante a madrugada. Mais do que a decisão isolada, o mercado observará as projeções para inflação, crescimento e trajetória dos juros japoneses. A China também divulga o PMI industrial oficial de julho, que a leitura anterior foi de 50,3 pontos, enquanto a expectativa do mercado apontava para 50 pontos. Um resultado abaixo de 50 indicaria contração da indústria e poderia pressionar o minério de ferro, Vale e as siderúrgicas no geral. Uma leitura acima das expectativas ajudaria a reduzir as preocupações com a atividade chinesa. Às 6 horas, a zona do euro divulgou a leitura preliminar da inflação de julho, que é o indicador que poderá influenciar os juros europeus, o euro e o comportamento global do dólar. E daqui a pouco, às 9 horas, o IBGE vai apresentar o índice de preços ao produtor referente a junho. O dado ajudará a avaliar as pressões inflacionárias presentes na indústria brasileira. O principal evento macroeconômico de amanhã ocorre às 9h30, que será a divulgação do índice de custo do emprego dos Estados Unidos referente ao segundo trimestre. No trimestre anterior, o indicador avançou 0,9%. Uma aceleração reforçaria o risco de persistência da inflação nos serviços e poderia elevar novamente os juros dos Treasuries. Uma desaceleração ajudaria a sustentar a leitura de perda gradual de força do mercado de trabalho, sem indicar necessariamente uma deteriorização abrupta da economia. Às 10h45 será divulgado o PMI de Chicago de julho, que a leitura anterior foi de 56,7 pontos. E às 11 horas, a Universidade de Michigan apresenta a versão final de sua pesquisa de confiança do consumidor. As expectativas de inflação incluídas no levantamento também serão observadas pelo mercado. No mesmo horário, a Vale realiza a teleconferência sobre resultados do segundo trimestre. A mineradora já havia informado produção de 84,3 milhões de toneladas de minério de ferro, o maior volume para um segundo trimestre desde 2018. Agora, os investidores deverão observar os custos, investimentos, geração de caixa, preços realizados e evolução dos negócios que cobre o níquel. Pelo peso da Vale no Ibovespa, a reação às informações da empresa poderá sustentar ou limitar a herança positiva do mercado externo. No cenário base, o pregão tende a começar com uma disposição construtiva, mas seletiva. E o fechamento de quinta, a recuperação de Nova York e o alívio recente dos juros favorecem os ativos de risco. Essa leitura ganha força se o custo do emprego não mostrar nova aceleração. Se os treasuries permanecerem estáveis e se a Vale apresentar uma reação positiva. No cenário favorável, uma leitura moderada de custo de emprego combina com dados chineses melhores e uma combinação equilibrada do Banco do Japão poderia reduzir juros globais e enfraquecer o dólar. Essa combinação beneficiaria o real, o Ibovespa e as empresas mais sensíveis ao custo de capital. No cenário adverso, uma aceleração de custos trabalhistas americanos poderia levar os treasuries a fortalecer o dólar. Dados fracos da China, uma reação negativa à Vale ou uma realização mais intensa nas empresas de tecnologia também poderia deteriorar o ambiente. O principal risco para essa projeção é uma nova abertura dos juros longos americanos,
Caso isso aconteça, parte da recuperação observada na quinta poderá perder sustentação. A próxima semana será dominada por política monetária, mercado de trabalho e temporada de resultados. Na segunda-feira, 3 de agosto, o mercado brasileiro acompanha o Boletim Focus. A China divulga o PMI industrial privado, enquanto os Estados Unidos apresentam o ISM industrial de julho às 11 horas no horário de Brasília. O indicador permitirá avaliar produção, novos pedidos, emprego e preços pagos pela indústria americana. Uma desaceleração acompanhada de menores pressões de custos ajudaria os juros. Uma atividade ainda forte, principalmente com o aumento dos preços, poderia reforçar a cautela do Federal Reserve. Na agenda corporativa brasileira, BB Seguridade e Marco Polo estão entre as companhias com resultados previstos. Na terça-feira, 4 de agosto, o IBGE divulga a produção industrial brasileira de junho. O dado mostrará como a atividade responde às condições monetárias restritivas e será conhecido no primeiro dia de reunião do Copom. Nos Estados Unidos, o relatório Jones, às 11 horas, apresentará os dados de vagas de empregos, contrações e desligamentos. O indicador ajuda a medir o equilíbrio entre oferta e demanda por trabalhadores. Itaú Unibanco, Prio, Gerdau, CBA e Raia Drogasil estão entre as companhias previstas na agenda de balanços. O resultado do Itaú será observado principalmente pela evolução da margem financeira, inadimplência, previsões e qualidade da carteira de crédito. Na quarta-feira, 5 de agosto, o mercado acompanha o ISM de serviço dos Estados Unidos às 11 horas. Os componentes de emprego e preços terão relevância especial antes do relatório oficial de trabalho. No Brasil, o Copom anuncia sua decisão de política monetária ao final do dia. A Selic está atualmente em 14,25% ao ano, depois de 3 reduções consecutivas de 0,25 ponto percentual. Mais importante do que a decisão isolada será a comunicação do Banco Central. O mercado buscará entender como o comitê avalia a desaceleração da inflação, a força do mercado de trabalho, os riscos fiscais, o câmbio e a volatilidade das commodities. Também será observado se o Banco Central mantém espaço para novos cortes ou se passa, né, a indicar uma pausa no processo de flexibilização monetária. Bom, a minha leitura é de que essa será a principal decisão da semana para os ativos brasileiros. Uma comunicação que reconheça a melhora da inflação sem abandonar a cautela poderá sustentar o fechamento de curva de juros. Uma sinalização mais restritiva poderá pressionar empresas domésticas. Mesmo que a decisão sobre a taxa esteja próximo do que o mercado espera, Bradesco, TOTVS, Klabin e CSN Mineração também estão entre as empresas previstas na agenda de quarta. Na quinta, 6 de agosto, os Estados Unidos divulgam os pedidos semanais de seguro-desemprego e também será apresentada a primeira leitura de produtividade e dos custos unitários de trabalho no segundo trimestre. Os dados saem às 9h30. Uma produtividade maior para reduzir a pressão inflacionária dos custos trabalhistas, custos unitários elevados reforçariam os riscos de inflação persistente. No Brasil, Petro e B3 estão entre os principais balanços do dia. Na Petrobras, o mercado deverá acompanhar produção, preços realizados, investimentos, geração de caixa e distribuição de resultados. Na B3, volumes negociados, receitas recorrentes e despesas operacionais serão os principais pontos. Já na sexta, 7 de agosto, será divulgado o relatório oficial de emprego dos Estados Unidos referente a julho, e o dado sai às 9h30 da manhã. O payroll será o principal evento global da próxima semana, um relatório forte. Acompanhado de aceleração dos salários, poderia elevar os juros americanos e reforçar uma postura mais restritiva do Federal Reserve. Um resultado moderado ajudaria a reduzir os treasuries. Uma deteriorização muito acentuada poderia trocar a preocupação com a inflação pelo receio de desaceleração econômica. Para o mercado brasileiro, os principais termômetros serão os contratos de juros futuro, o dólar, os treasuries, o petróleo e o minério de ferro e, por fim, as ações dos bancos. A principal oportunidade de melhora está na combinação de inflação mais baixa, desaceleração ordenada da atividade e continuidade da redução dos juros brasileiros, sem pressão adicional sobre o câmbio. O maior risco é que os dados americanos voltem a indicar pressão de custos e provoquem uma nova abertura dos juros globais, enquanto o Banco Central brasileiro adota uma comunicação mais restritiva.
A variável capaz de mudar a tese atual será a percepção sobre a duração dos juros elevados. Caso o mercado passe a enxergar uma trajetória de redução mais consistente no Brasil e maior estabilidade nos Estados Unidos, a rotação para empresas domésticas poderá ganhar força. Caso os juros longos americanos continuem avançando, o espaço para essa rotação ficará mais limitado. A semana chega ao último pregão com saldo positivo, mas também com uma mensagem de cautela. O Ibovespa acumula alta de 1,79% até o fechamento de quinta, e o movimento foi apoiado pela desaceleração da inflação brasileira, pela queda de juros futuros e pela recuperação das bolsas americanas. Em relação à semana anterior, o desempenho acumulado é semelhante. E a principal mudança está na composição. As commodities perderam parte do protagonismo e o mercado passou a responder com mais intensidade aos juros e os resultados corporativos. Para hoje, o índice de custo do emprego dos Estados Unidos será o principal gatilho macroeconômico. Vale, Amazon, Apple, China, Banco do Japão também poderão influenciar a abertura e a rotação entre setores. E na próxima semana, o cupom será o principal evento doméstico. No exterior, o relatório do emprego americano poderá redefinir as expectativas para a política monetária do Federal Reserve. Minha leitura é de que o cenário ainda permite uma recuperação seletiva dos ativos brasileiros, mas essa projeção depende da estabilidade dos juros globais e da continuidade da melhora da inflação doméstica. Esse cenário perde validade caso os treasuries voltem a subir de forma expressiva ou caso o dólar se fortaleça, né? Com as tensões geopolíticas, eles podem produzir alguma alta relevante no petróleo. Bom, pessoal, antes de encerrar, eu queria deixar um convite especial com vocês. Acompanhar o mercado é importante, mas tomar decisões financeiras consistentes exige mais do que observar a bolsa, os juros ou até mesmo o câmbio. Exige entender a sua realidade, sua renda, seus objetivos, sua proteção, seu patrimônio e as decisões que precisam ser organizadas para transformar planos em realidade. Por isso, a Futuro disponibiliza um diagnóstico financeiro totalmente gratuito. É o primeiro passo para identificar como está a sua vida financeira hoje, quais pontos precisam de atenção, quais oportunidades podem estar sendo ignoradas e quais decisões devem ser priorizadas de acordo com seus sonhos e objetivos. Não é uma indicação de produto isolado, é uma análise da sua realidade financeira como um todo. Bom, acesse o link disponível que está aqui na descrição. Preencha seus dados e solicite seu diagnóstico financeiro gratuito com a equipe da Futuro. Organizar o futuro começa por entender com clareza onde você está agora. Eu sou o Igor Menezes e esse foi mais um Morning Call by Futuro Invest. Um ótimo final de semana para vocês e bons negócios.